Paz do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler do 20. Obrigado, irmão. 20 ou 23. Todos juntos? Vamos lá. Mas de fato, de novo, Cristo, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. A morte veio por Adão, e a ressurreição em Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão o quê? Vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, em primeiro lugar, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor. Nesse domingo tão especial, o domingo em que celebramos a tua ressurreição, Senhor amado. A tua presença nesse lugar é real. Ainda que não possamos ver, ainda que às vezes nem sentir, ainda assim, a tua palavra nos diz que quando 2 ou mais estivéssemos reunidos no teu santo nome, tu estarias presente, tu estás vivo, o teu Espírito habita entre nós e habita em nós. Faz dessa ceia, Senhor, uma ceia digna do Deus vivo, uma ceia digna, Senhor, da Igreja de Cristo. Em nome do nosso Senhor, vem, Senhor, nos libertar de todo pensamento que nos tira desse lugar, de todo pensamento que diminui, Senhor, a nossa alegria nesse momento, Senhor. Tudo aquilo, toda ave de rapina que quer, Senhor, manchar esse dia, manchar esse culto, manchar, Senhor amado, esse mais do que um ritual, a tua presença nesse lugar. Vem, Senhor amado, e abre nossos corações, abre nossos ouvidos espirituais, para enxergar hoje, sim, que a cruz está vazia, que o sepulcro está vazio, mas que nós estamos cheios da presença do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Podemos sentar. Hoje é dia de ceia, eu não posso começar sem dar um glória a Deus. 1, 2, 3. Aleluia. Não é uma ceia, ceia já é especial, agora a ceia da ressurreição é uma vez por ano só, né? É uma pena que é feriado, muitos viajam, mas que eles possam estar nos ouvindo de alguma forma. Você que está nos ouvindo, prepara também o seu pãozinho, prepara, se não tiver suco, vai a água mesmo. O que importa é que estaremos juntos no Espírito aqui. Essa ceia de hoje vai ser especial, que é a Páscoa do Senhor. Eu vou fazer um resumo, né? Vou deixar Deus assim, usar minhas palavras nesse resumo. Desde a Páscoa dos judeus, a Páscoa do povo de Israel, até hoje, se Deus quiser. Vamos passar uma passada bem rápida, sem entrar muito em profundidade, só apenas nos lugares que Deus escolher entrar. Celebramos a Páscoa. De onde vem a Páscoa? A Páscoa, nós sabemos que foi instituída pelo próprio Deus. Êxodo 12. O povo estava cativo no Egito, eram servos, escravos no Egito, e levantaram oração, porque sofriam muito. Deus ouviu a oração, Deus levantou Moisés, chamou Moisés, sarça ardente, se revelou a Moisés,
e disse: Moisés, eu vou te enviar para libertar meu povo. Moisés ficou um pouco aflito, né? Quem sou eu para fazer isso? E aí o Senhor, mais ou menos em Êxodo 3, você lê com mais detalhes, o Senhor mais ou menos falou assim: Moisés, que bom que você sabe que você não é ninguém para enfrentar Faraó e vencer o Faraó. Mas eu quero te dizer uma coisa, não importa quem você seja, o importa é que eu estou contigo, e eu sou aquele, o eu sou, que vou derrotar o Faraó e vou usar a tua vida. Amém? E Moisés então recebeu o chamado, e aí foi até Faraó, e dizia para Faraó: liberta o povo, deixa o povo ir, que nós queremos servir, porque nós queremos adorar o Deus lá no deserto. Essa foi a palavra de Deus, e Faraó insistiu em negar 9 vezes, 9 vezes, a cada vez que ele se negava a fazer isso, vinha uma nova praga. Deus falava com Moisés, Moisés agia, e uma nova praga vinha sobre aquele povo, vinha sobre o Egito. E o tempo foi passando, até que chegou entre a 9ª e a 10ª. A 10ª praga, então, foi a praga em que Deus estabeleceu a Páscoa para eles. Aqui nós estamos em Êxodo 12. E Deus falou assim: olha, nós vamos, a última praga, todos os primogênitos do povo do Egito serão mortos. O anjo vingador, o anjo destruidor, o anjo da morte, vai passear na terra do Egito e vai matar todo primogênito onde não houver a marca do sangue do Cordeiro. Portanto, Moisés, avisa o seu povo para proceder da seguinte forma. Vou resumir. Pegue um cordeiro sem defeito, um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada família. Lembre-se que a Páscoa, e o Senhor sempre olha para nós como a nossa família. Ele quer que eu e minha casa sejamos salvos. E aí Josué falou: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa seguiremos ao Senhor. Isso é o que está no coração do Senhor, salvar toda a nação, que é dele que ele chamou, salvar as famílias. Então ele estabeleceu o cordeiro em que eles, no versículo 12:3, no finalzinho, eu vou correr, hein? Se você tiver alerta aí, Paulo, eu vou junto com você, senão eu vou passar por você e vou deixar você lá atrás. 12:3 fala a toda a congregação que no dia 10 desse mês vocês vão tomar um cordeiro para si, e aí eu vou dizer, um cordeiro para cada família. 5, o cordeiro será sem defeito. 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vaga da porta, nas casas em que comerem. Veja, nós lembramos muito do sangue. Todo mundo lembra a Páscoa. A Páscoa que é? O cordeiro, o sangue foi colocado nos umbrais, e aí vem o vingador e passa por cima, vê que tem a marca, ele não entra, ele não destrói, ele não mata os primogênitos. A gente guardou isso. Mas até o fim do culto, eu gostaria que você lembrasse que além deles derramarem o sangue do cordeiro, eles comeram o cordeiro. O corpo do cordeiro. Vou pular. 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias, tá bom, meu irmão, nos pés, e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do... Aleluia. Come depressa, porque Faraó vai mandar vocês, vai libertar vocês de uma hora para outra. Vocês precisam estar já prontos para a caminhada de libertação. Amém?
Aí eu vou para o mais que eu mais gosto, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as obreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o quê? Ao destruidor, que entre em vossas casas para vos ferir. Aleluias. O sangue do Senhor está sobre a sua casa já? Então o Senhor não permitirá que o destruidor entre na tua casa, a menos que você convide. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. Passa de pai para filho. Passa de geração a geração. Jamais se esqueçam das maravilhas que Deus fez para libertar o povo. Aleluias. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. 26. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis o quê? 27. Que passou por cima do Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Aleluia. Então, libertação da morte e libertação da escravidão, que o povo obteve através do Cordeiro, através do sangue nas portas. Livres, eles foram, com muita dificuldade, Faraó liberou eles e eles foram para o deserto. E ali estavam prontos para adorar, livres para servir, livres para adorar ao Deus deles. Deus fez a obra. Deus quebrou o jugo que estava sobre eles. Deus venceu a maior nação. O faraó, que era respeitado, era temido. Mas Deus, usando apenas um homem para falar, e usando o poder que vinha dele, derrotou o faraó, libertou o povo, e eles entraram no deserto para servir esse Deus, conhecer esse Deus e adorar esse Deus. O tempo passa, o povo sempre comemorando a Páscoa, lembrando um memorial que que Deus instituiu, um memorial que abençoava, que eles lembravam, trazer à memória o que traz esperança. Lembre-se sempre que esse Deus é um Deus de maravilha, é um Deus de poder, é um Deus que ama seu povo, que tem uma aliança com seu povo, que libertou o povo da escravidão e libertou o povo da morte. Celebrem esse dia com a Páscoa, e Deus deu, através de Moisés, como eles deveriam proceder nesse dia de Páscoa. Jesus veio ao mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que a velha aliança está formada em Moisés, mas ainda está longe de ser aquilo que Deus queria, a nova aliança. Deus então envia Jesus. Jesus morre, como está escrito N profecias no Velho Testamento. Nasceu de uma virgem, por exemplo. O lugar que ele nasceu, Belém. Tudo isso. Isaías 53 disse que ele viria como servo em sofrimento do Senhor, o castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele nasceu, ele veio, ele fez milagres. E eu vou pegar um milagre só, rapidamente. Em João 6, Jesus aqui, trabalhando, João 6, tem o milagre da multiplicação dos pães. Quem lembra desse milagre? Alimentou a multidão com um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe. Ele multiplicou e alimentou. Mas em João 6 há uma coisa
que eu gostaria que vocês vissem, que muitos não entenderam, quando ele falou. Para muitos presentes, foi o pior discurso de Jesus. João 6. Ele acabara de fazer o milagre dos pães. Ele disse, eu vou para o outro lado. Ele pegou o barco. Quando ele chegou do outro lado, a multidão já estava esperando ele lá. E aí tem um versículo que eu gosto muito, que é o 26. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas que comestes dos pães e vos fartastes. Ele está dizendo, olha, vocês estão me procurando por causa da fome. Vocês estão querendo se fartar. Vocês estão querendo um alimento. E aí o papo mostra que eles falam de Moisés, ou seja, assim como Moisés derramou o maná no deserto para vocês, não é? Vocês agora estão querendo que eu alimente vocês, o estômago de vocês. E Jesus não se nega a isso. Mas nesse momento, foi o momento em que ele colocou os pingos nos is, e ele falou o seguinte, olha, eu estou aqui mais do que para alimentar vocês, mais do que para multiplicar o pão e saciar a sede do corpo que vocês têm. Esse pão que eu dei no milagre, esse pão que Moisés deu, vocês vão comer e vão ter fome de novo. Mas há uma fome não de estômago, uma fome da alma de cada um de vocês, que o maná não pode saciar, o pão físico não pode saciar. Essa sede, essa fome, só o pão da vida pode saciar. E aí ele diz, eu sou o pão da vida, que desceu do céu, para alimentar a alma de cada um de vocês. 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá, aleluias. E o pessoal já está olhando aquilo ali, e aí ele vai e exagera um pouquinho, vamos pular, já são 11 horas, vamos pular para o 51, ele continua, eu tenho que pular. E ele continua impactando aqueles que estão ouvindo. Vocês estão me procurando por causa de coisas materiais. Será que hoje nós estamos procurando Jesus por causa das coisas materiais? Bom, se nós estamos, é bom lembrar desses versículos, que há algo maior que Jesus quer dar, que a sede que você tem dentro de você, é a salvação que você precisa. Você pode ser o homem mais rico de forma material e perder a vida. De que vale ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma? Então ele vem e continua nesse discurso, que eu considero um dos que mais gerou antipatia. 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha... Pronto, aí o negócio começou a complicar. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo assim, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vou piorar um pouquinho, disse ele, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu
o ressuscitarei no último dia. Quem comer da minha carne, quem beber do meu sangue, terá vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Imagine eles ouvindo. Nós hoje podemos entender razoavelmente porque nós estamos olhando para trás. Mas aquelas pessoas ali ficaram escandalizadas. Hoje, o mestre não acordou bem. Hoje, o mestre deve ter tomado algumas. Porque ele está pregando, como é que é? Canibalismo. E as pessoas se retiraram. Foram umas atrás das outras. E Jesus bate mais ainda e pergunta aos versículos: vocês não vão, não? E Pedro responde: vou simplificar. Olha, eu também não estou entendendo o que tu estás falando. Mas uma coisa eu sei, 68, só tu tens a palavra da vida. Você pode repetir para o Senhor Jesus: só tu tens da vida eterna. Só tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Parêntese. Tem hora que a gente não entende, irmão. Tem hora que você não entende o que Deus está fazendo. Mas Deus sabe o que faz. Não é entender para ter fé. É ter fé para depois entender. Se você quer entender Deus e tudo o que significa a obra de Deus e a criação do universo com a tua mente limitada, você está em apuros e dificuldades. Não estou dizendo que você deixe tudo de lado e não pense. Não, você deve pensar. Você tem muito pensar. Muitos caem porque não aprenderam a pensar. Mas sempre saber que você tem uma mente muito finita para entender os planos do Senhor, que é totalmente infinito. Amém? Então tem horas que a gente fica espantado, como eles ficaram. Quando você ficar espantado, não se retire, como aquela multidão se retirou. Não pense que Jesus não sabe o que faz. Jesus sempre sabe o que está fazendo. Ele é o dono de toda a sabedoria. Ele é o dono de todo o conhecimento. Ele é dono de todo o poder. Amém? E aí passou isso e alguns ficaram marcados. Os discípulos, graças a Deus, com essa frase de Pedro, continuaram. E aí eu não sei quantos anos a mais se passaram, mas desde que ele começou o ministério, cerca de 3 anos e meio. E todo ano Jesus ia para a Páscoa e é chegada a última Páscoa. Mateus 26. Já estamos perto de hoje, hein, irmãos? Aí já estamos chegando, não estão? E no dia, na última Páscoa, ele pediu para os discípulos irem pegar os mantimentos, sentaram à mesa e eles iam juntos celebrar. E eles foram juntos celebrar a Páscoa do Senhor. A Páscoa segundo os ensinamentos de Moisés. E nesse dia, Jesus abre um pouquinho mais a visão do que aquilo que vai acontecer. Venha comigo no versículo 26. Nessa última ceia, em que seria a última Páscoa, que foi a última Páscoa, Jesus vem e dá um salto. Jesus vem e diz: até aqui há um memorial da velha aliança, a Páscoa do Senhor,
que celebra que o povo de Israel foi liberto da morte e da escravidão do Egito. A partir de hoje, a ceia, a Páscoa, se transforma em um outro memorial que eu vou instituir, a ceia do Senhor. E esse memorial vocês vão fazer até o meu retorno. Venham comigo. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo o quê? É o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças aos seus discípulos, dizendo, bebei deles todos, porque isso é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Quem comer e beber vai ter a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Ele está esclarecendo o que ele falou anos atrás. Ele está instituindo a ceia do Senhor. Ele está dizendo, eu sou o Cordeiro Pascal. João, quando olhou para ele, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Paulo disse, ele é o Cordeiro Pascal. O sangue dele, não mais nos umbrais das nossas casas, mas nos umbrais do nosso coração. E o corpo dele. Bom, daqui a pouco chegamos lá. Ele sobe na cruz. Ele estabelece a ceia. Ele passa pelo Getsemane. Ele passa por todo aquele sofrimento. Até que ele é declarado culpado. Barrabás ou Jesus? Jesus. Crucifica Jesus, disse o povo. E ele então pega a cruz. Carrega a cruz enquanto aguenta. Totalmente sangrando nas costas. Também vai receber, ou já recebeu, a sua coroa de espinhos. Ele carrega a cruz, sobe a cruz, morre na cruz. Falamos um pouquinho na sexta-feira sobre isso. Não precisamos perder tanto tempo aqui, mas eu vou ler, já que nós estamos aqui, vamos ler rapidamente isso. Versículo 27, versículo 50. Não, eu vou ler do 45 bem rápido, porque muitos não estavam aqui. A morte de Jesus, desde a hora sexta até a hora nona. Hora sexta, se eu não me engano, meio-dia. A hora nona, 15 horas. Houve trevas sobre a terra. Ele está lá crucificado. Por volta da hora nona, meio-dia, clamou Jesus em alta voz. Deus meu, por que me... Nesse momento, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Os pecados da humanidade foram jogados sobre eles. E ele sempre usou a palavra Pai, ao se referir a Deus. Nesse momento, ele chama de Deus, de forma propositada, para marcar que aquele momento era um momento em que não havia a comunhão entre Deus Pai e Deus Filho. Naquele momento, por causa do pecado, houve a separação entre Jesus e o Pai. Mas ao mesmo tempo que havia separação, o sangue sendo derramado,
vai haver daqui a pouco a ligação e a comunhão. Aqui está a cruz, de um lado está Deus, santo, 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 do outro lado a humanidade, pecadora, não consegue fazer assim porque Deus é santo e não se mistura com pecado, mas então, diante de Jesus, Jesus vem e como um ralo, ele pega todos os pecados e toda a impureza que vem sobre ele, e ele joga para baixo a impureza, e torna ele, pelo seu sangue, ele torna a humanidade santa, lava as vestes dele, e aí a palavra diz que ele reconciliou Deus Pai com a humanidade, reconciliou você ao Deus Pai, aleluias, e na mesma hora, vai lá embaixo, você vai ver que no 51, eis que o véu santuário se rasgou, e as duas partes de alto a baixo tremeu, a terra fendeu-se, as rochas abriram-se os sepulcros, mas o véu rasgou, ele não só reconciliou, mas ele abriu o acesso à presença do Pai, agora nós somos filhos de Deus, aleluia. Entramos na presença do Senhor, glórias, o véu que separava, já não separa mais, quem pode dar um glória a Deus, aleluia, quem já viveu longe de Deus aqui, mesmo depois de você entrar na fé cristã, há momentos que parece que você está longe de Deus, não é? Não há. Mas você não está, mas você sente que está. O pecado sobre você, a culpa sobre você, a vergonha sobre você. Como é bom lembrar que eu não preciso ficar assim. O sangue foi derramado. Se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar. O véu foi rasgado. Eu posso voltar à presença de Deus e desfrutar da paz em Deus. Aleluia. Da alegria em Deus. Glória a Deus. Sepulcros abriram. Pessoas ressuscitaram. Falei semana passada. O centurião e os guardas disseram: realmente, ele era o Filho de Deus. Ele diz: está consumado. Hoje, com essa ceia, eu gostaria de destacar mais uma coisinha nessa morte. E eu tenho destacado isso quase que todo culto agora. Porque o Senhor colocou esse desejo no nosso coração. Atender às necessidades do seu povo. Curar os enfermos. Expulsar os demônios. Tudo isso que Jesus fez até aqui e ressuscitou, depois chegaremos lá. Abriu a possibilidade de cada um de nós viver a vida abundante. E às vezes olhamos para a ceia e para a cruz apenas como reconciliação com o Pai. Mas no mesmo versículo que havia em Isaías 53, versículo 4 e 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele não terminou aí. Ele disse: pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Muitos podem não concordar com o que eu vou falar, mas assim mesmo, eu tenho isso no meu coração.
Aquele povo ficou no deserto, antes de Jesus subir na cruz. Eu vou fazer só uma... Se você não entender, não tem problema. Vou fazer só uma analogia aqui. Aquele povo ficou no deserto por anos. Milhões de pessoas. Não se tem notícia de enfermidade, a menos quando eles fizeram aquela besteira com a serpente, etc., porque eles foram contra o Senhor. Você sabe que são milhões de pessoas, incluindo idosos, crianças, sem enfermidade. Vamos pelo menos 40 anos naquele deserto. Isso é o meu corpo, que doa em favor de vós. Pelas pisaduras foi sarado. Eu sou o Cordeiro. Quem come desse corpo, desse pão, quem come do Cordeiro tem vida. Na Páscoa, naquela Páscoa, eles comeram o pão e o corpo do Cordeiro. E quando comeram, receberam vida, receberam cura. Não posso afirmar. Mas uma coisa eu posso afirmar. Em Jesus, Isaías 53 falou que recebemos cura. Pastor, mas aquilo é Velho Testamento. Ok. Venha comigo em Mateus 8:17. A lei do Senhor diz que nós precisamos de 3 versículos para validar uma mensagem, não é? Um conceito bíblico, não é? Então, eu vou pegar Isaías 53 e vou pegar 2 aqui no Novo Testamento. 8:17, vou ler 16. Chegada a tarde, trouxeram-se muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e os curou, todos os que estavam doentes. E aí vem, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas, aleluias. Pedro, 1 Pedro 2, Mateus fala, Pedro fala, é 20, Pedro 2 é 24. Meu Deus, onde é que o Pedro me levaram, o Pedro de mim? Está aqui, 24. Posso ler? 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Parte 1. Justiça. 2. Por suas chagas fostes sarados. Você pode dar um glória a Deus por isso aí? Hoje, na hora da ceia, nós vamos chamar essa palavra. Mas antes disso, vamos continuar com Jesus até a ressurreição. Ressurreição, ele ressuscitou, ele apareceu, 1:15. Então agora Jesus já morreu, Jesus já foi colocado no sepulcro. No terceiro dia ele subiu, ele ressuscitou. E veja o que Paulo falou para marcar, para que ninguém tenha dúvida, porque esse talvez seja o ponto mais importante da fé cristã.
complementa a cruz. 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, diz Paulo. Lembre-se que Paulo não conviveu com Jesus em carne, né? Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, recebeu no Espírito, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Ou seja, vocês podem ir lá conversar com ele. Porém, alguns já dormem, aleluia. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, como por um nascido fora de tempo. Quando eu nasci, ele já tinha morrido, mas ele já tinha ressuscitado, mas ele me pegou em Damasco, ele se revelou a mim, o Deus vivo, o Jesus vivo. Esse Jesus vivo já se revelou a você? Então dá glória a Deus, aleluias. Aqui ele se revelou de forma visível, aleluias. Em nós é pela fé, aleluias. Alguns já viram Jesus, eu não vi Jesus, aleluias. Eu me rendi a Jesus sem ver, eu vivo Jesus, aleluias, glória a Deus. E Paulo está aqui defendendo, né, que a validade da ressurreição. Então vamos para o 19. Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a essa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Se você limitar a sua, entre aspas, felicidade, seu modo de viver, ao que estamos vivendo aqui agora, talvez você seja infeliz, mas você tem, dentro de você, você tem um olhar, tem algo que vê a eternidade em Cristo, é Cristo que te leva até ela, a ressurreição de Cristo te leva até ela, aleluia. 20 diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as premissas dos que dormem, Ele subiu primeiro, Ele era unigênito do Pai, Ele se tornou o primogênito do Pai, Ele subiu, aleluias, as premissas, aleluias, e nós subiremos. Quem pode dar um glória a Deus? Porque nós... E aí ele diz, porque assim como Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida, aleluias. Cada um, porém, de novo, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E o 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Deixa o pessoal, você está lá para receber a bênção. Sejam bem-vindos. Ele ressuscitou. Vamos falar, Ele vive, Ele reina. Amado, isso é pouco. Ele ressuscitou, e eu vou ressuscitar também. De novo agora, Ele vive, Ele reina, digno de quem nos vive. Ele vive e Ele reina. Glória a Deus. Ele venceu o mundo. E ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu habito em vocês, e eu vou dar a vocês capacitação, para vocês vencerem o mundo. Dá glória a Deus que você vai vencer o mundo. Eita mundão, eita mundão. Oh, cada coisa que parece na nossa vida, não é, irmãos? Mas ele disse, vocês vencerão o mundo. Não desistam. Não olhe para trás. Há um poder que habita dentro de vocês. A vida, a minha vida habita dentro de vocês. O meu espírito habita dentro de vocês. O espírito que me ressuscitou habita dentro de vocês. O meu poder habita em vocês. Ele venceu o inimigo. Venceu na tentação.
venceu em cada lugar que ele ia. Ele desfazia as obras do maligno. Vocês serão revestidos de poder. Descerá sobre vocês o Espírito do Senhor. E vocês serão usados da mesma forma que eu fui. Da mesma, não. Obras maiores vocês farão. Vocês, como meus seguidores, vão desfazer as obras do maligno. Obras de enfermidade. E no final ele venceu a morte e ele ressuscitou. Nós vencemos o mundo, tudo em Cristo. Em Cristo nós vencemos o mundo. Vencemos o inimigo pela autoridade do nome de Jesus e pelo poder do Espírito que habita em nós. E vamos vencer a morte. Não vamos passar pela segunda morte. Vamos ressuscitar, assim como Ele ressuscitou. Às vezes eu entro aqui na igreja, quem já entrou na igreja aqui triste? Eu sei que nós temos motivos para entrar às vezes tristes, quando a porta lá te traz, lá fora. Mas lembre-se disso. Lembre-se da obra dele. Por favor. Às vezes eu estou ali e o Espírito toca. Porque está abatida a minha alma. Maria, porque choras? Gratidão ao povo de Deus. Eu tive em 2015 chance de visitar o povo de Israel, uma vez. Amado, eu saí de lá envergonhado. Eles não conhecem Jesus. Aquele grupo, pelo menos, que nós visitamos, não conheciam Jesus. Não conhecem a beleza da cruz. Não conhecem a beleza da ressurreição. Mas aquele povo tem uma alegria no coração de ser o povo escolhido de Deus. Da libertação do Egito. Cada reunião era uma festa. Povo de Deus. Eu estou falando comigo também. Traz à memória a cruz. Bem-aventurado aquele que é convidado às bodas do Cordeiro. Tomé, você viu e creu. Bem-aventurado aquele que não viu e crê. Há uma nova vida em Cristo. Que nós não estamos nem tocando. E essa nossa falta de gratidão e alegria é um dos indícios que nós não chegamos lá. De que nós não estamos desfrutando de tudo aquilo que Deus ganhou naquela cruz e naquela ressurreição. E esse ano e esses próximos meses, esse vai ser o nosso desafio. Aprender a viver o zoe de Deus, a vida de Deus, a vida abundante que Jesus ganhou naquela cruz. Está consumado. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora depende de mim, depende de você. Creia,
há muito mais a fazer do que nós temos feito, como igreja e como pessoa, cada um de nós. Nós não ganhamos apenas uma nova identidade para ser filho de Deus. Nós temos um propósito que Deus nos deu, e de fazer discípulos, ensina essas pessoas a fazer o que eu fiz e vocês viram. E eles passaram, e as pessoas fizeram, muitos continuam fazendo, nós aqui estamos fazendo muito pouco. Essa hora que está ardendo no meu coração, irmãos. Se preparem, próximos meses, a colocar em prática. Qual é a frase mesmo do ano? Viver a realidade do reino invisível. Experimentar o sobrenatural de Deus desde já. Desfrutar o reino de Deus desde já. Na presença de Deus há alegria, gente. Quem crê que Deus está aqui? Minha mulher ontem falou as coisas que me machucaram. Eu sei o que é isso. Não é? Cônjuge sabe o que é isso. Mas amado, olha para a cruz. Fulano fez isso. Sim, irmão, dói, mas faz uma coisa. Aquieta um pouquinho. Nós somos humanos. Mas, por favor, isso não é o fim do mundo. Olha para a cruz. Deus tem muita coisa para te dar. Teu irmão lá naquela igreja que me olha de soslaio. E daí? Tem um Deus que te olha de frente, com o olhar da graça, te convidando. Vem, que eu quero te dar mais. Mas o fulano, deixa o fulano que eu vou cuidando dele. Eu quero cuidar de você. E às vezes Deus vai até falar assim, sabendo, assim, quer saber de uma coisa? Esse fulano aí foi eu que botei ele pertinho de você. Mas Senhor, para quê? Para você aprender e você crescer. Para você aprender o que é corpo de Cristo, a amar, como eu amei. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Efésios 2:8. 2:10 fala assim, vocês foram recriados em Cristo. Nós fomos, quem foi recriado em Cristo? Para fazer as boas obras, que de antemão Deus já planejou na vida de vocês. Não é só uma identidade, é um propósito. Ide. Pregar o evangelho, formar discípulos, curar enfermos, expulsar demônios. Esses sinais vão seguir aqueles que creem, porque a obra foi concreta. Ele ascendeu, liberou o Espírito Santo, que habita em nós. Eu acho que não dá mais. Cheguei rodando o tempo. Chegamos hoje. Essa é a ceia do Senhor. Apaga tudo que eu falei nesse momento e apenas saiba o seguinte: a ceia, quando Jesus ordenou, ele ordenou mais do que um ritual, pelo amor de Deus.
Não é chegar aqui e tudo bem, é chegar aqui, comer, beber e tal, abençoado. Não. A coisa maior aqui. Ele falou assim, quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente. Ou seja, estarei presente de uma forma especial. Agora imagina quando tem um grupo de pessoas no nome dele, obedecendo a ordenação que ele fez. Ainda mais quando é a ceia que ele instituiu, que substituiu a Páscoa. A Páscoa é de ano em ano, a ceia, façam quando puderem, façam em memória de mim. 1 Coríntios 11, então. Diga para o seu irmão, agora, essa ceia vai ser mais do que um ritual. Fala para o seu irmão, por favor, mais do que um ritual. Algo solene, algo instituído por Deus. Desculpa eu falar assim, em tom de brincadeira, mas é sério. Se você tiver que beber água, e você tiver que ir ao banheiro, vai lá e volta, antes de começar. Agora, por favor, é um momento solene diante do Senhor. Quem crê que Ele está aqui? Aleluia! É um momento, mais do que a presença dEle, é um momento de comunhão. Nessa comunhão do corpo, como eu disse, mais 2 ou mais, a presença de Deus está aqui, em espírito. A presença de Deus traz o poder de Deus. Presença de Deus, poder de Deus, fiel às suas promessas, pelas pisaduras, são sarados. Poder, manifestação e cura. Nesse momento, nessa mesa. Há 2 semanas atrás ele me falou, nesta mesa há cura. Quanto maior a reverência, quanto maior a unidade e comunhão entre nós agora, maior é a liberdade do Espírito Santo para fazer a obra dele. Olha que a obra dele é maravilhosa. Prepara a sua mente, prepara o seu coração. O sangue de Jesus nós entendemos muito bem. Remissão de pecados, nova aliança, proteção. E o pão? Esse é o meu corpo. Olha, a gente não entende tudo do que acontece aqui, mas algumas coisas a gente pode perceber. 2 coisas me chamam a atenção desse corpo. A primeira é discernir o corpo, que Paulo fala. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe, juízo para si. Discernir o corpo de Cristo, eu faço parte. Esse é o meu corpo que dou em favor de vós. Não de você, Reinaldo. Nós vivemos no corpo de, fazemos parte, todos nós, do corpo de Cristo. E aqui é necessário valorizar o irmão. E aqui é necessário perdoar o irmão. Aqui é necessário colocar a unidade do corpo, o valor da família de Deus, acima do seu interesse individual. Esse é o primeiro. O segundo é a cura. Agora você tira os olhos do lado do coletivo.
esse corpo foi estraçalhado, moído, e por essas pisaduras, você foi sarado. Hoje o Senhor quer curar aqui. Pai, começa a preparar nossos corações. Prepara esse ambiente. Nós vamos agora entregar apenas o pão. E antes de fazê-lo, eu te pediria o seguinte: vou fazer uma coisa diferente hoje. Você vai pegar o saco do pão, não vai abrir o pão. Não vai abrir. Pega. E depois eu dou as instruções, ok? Você pega e não abre. Ok? Senhor, vamos dar seguimento à ceia. Pastora, eu sei que o Weber já abençoou lá em cima, mas Igreja do Senhor, a partir dessa bênção não vai ser mais um pão comum. A pastora está sem microfone, então vou abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos esse pão, nós abençoamos esse suco. A partir de agora, Senhor amado, não são mais pão comum e suco comum, mas o símbolo da tua presença, do teu corpo e do teu sangue, Senhor. Cumpre, Senhor, o teu propósito essa manhã. Cumpre a tua palavra entre nós, em nome de Jesus. Que haja unidade, que haja manifestação da tua presença, Senhor, e que haja cura no nosso meio, em nome de Jesus. Vive o Cordeiro que foi morto. Não abre. Santo, santo Ele é. Um novo cântico. Aleluia. Ao que se assenta. Glória a Deus. Sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Aleluia. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes e relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Vou aproveitar, vou ganhar tempo, pastora Ana. O que eu quero fazer hoje?
quero que você abençoe o seu irmão. Discernir o corpo. Eu gostaria que você hoje, ao fechar os olhos, primeiro ouça o que eu vou falar, depois você fecha. Pede para Deus colocar uma pessoa no seu coração. Se Ele não colocar, abençoe o pão e divida com quem está perto com você. Se Ele colocar, sai do seu lugar. Você vai entregar o pão e vai abençoar a vida dele, e Ele vai abençoar a tua vida. Ok? Entenderam? Então, vamos lá. Fiquem de pé, por favor. Bem baixinho. Senhor, nesse momento, diga comigo, Senhor, mostra a pessoa que Tu queres que eu abençoe com esse pão. Eu vou orar aqui, Espírito do Senhor, traz à mente, ao coração dos meus irmãos. Aquela pessoa que vai trocar o pão com Ele. Em nome de Jesus. Agora você levanta, ainda não, gente. Agora você levanta e diz assim: Senhor, abençoa esse pão. Esse pão é o Teu corpo. Abençoa o meu irmão no Teu nome. Amém. Agora troca. Pastora, o Senhor te abençoe, o Senhor te cure. Pode abrir, mas não come. Não come, abre e não come. Agora, irmãos, a bênção, você já discerniu o corpo. Agora é você e Deus. É a segunda parte do corpo. Pelas pisaduras do Senhor, você foi sarado. Diga assim agora: Senhor, Tu és um Deus fiel. A Tua palavra, nesse momento, eu tomo posse. De Isaías 53. Pelas Tuas pisaduras, eu fui sarado. Senhor, eu recebo. Eu sei que Tu estás aqui. A Tua presença é real. Tu tens poder para curar a minha enfermidade. Eu recebo minha cura para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Comamos todos. Você pode agradecer pela sua cura? Aleluias. Vamos servir o sangue. Obrigado, o Senhor te abençoe. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá.
descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás e saltarás de alegria. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo, me guiar. Aleluia. Vem, Espírito Santo, restaurar. Vem, Espírito Santo, visitar. Vem, tudo Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar, e enche os nossos corações. Da mesma forma, ele tomou o sangue e disse: esse é o sangue da nova aliança. Vamos perder um pouquinho de tempo aqui também. Primeiro, esse é o sangue para que haja perdão de pecados, é necessário o derramamento do sangue. É nesse sangue que você é lavado. É nesse momento que você deve colocar diante de Deus os teus erros. Pedir perdão. Ah, Senhor, pastor, eu não tomo a ceia porque eu estou em pecado. Irmão, ninguém ia tomar a ceia. Você precisa decidir, confessar e pedir ao Senhor que te dê força para parar com isso e vencer o pecado. Aí você é digno de sentar. Então, a primeira parte do sangue, perdão. Fala com Deus agora. Coloca diante dele na cruz aquilo que você sabe que está desagradando a ele. E pede a ele: me perdoa e me capacita, Senhor. Me perdoa e me capacita, Senhor, a ser mais santificado em Ti, porque eu quero estar mais junto de Ti. Dois, esse sangue é proteção. É proteção sobre a sua vida. Diga comigo: o sangue do Senhor Jesus está sobre a minha vida. Ele é a minha proteção. 3, Ele não é apenas a tua proteção. Lembra do Cordeiro por família? É hora de interceder pela nossa casa. É hora de interceder pela nossa família. Os presentes e os ausentes. Quando você fizer essa ceia, lembre-se deles. São valiosos para você. São valiosos para o Pai, que morreu por você e morreu por eles também.
Não importa o que esteja acontecendo hoje com eles, diga: Senhor, protege meu filho, protege minha filha, protege meus netos, protege minha neta, protege meu cônjuge, protege meus pais. Isso vale para a família biológica e família espiritual. Peça por eles agora. Coloca nomes de pessoas. Carol, pai. Rodrigo, Natália, Fiantes, Rosângela, Malu, Rafinha, Manu, Maria. Oh, Jesus, que teu sangue seja derramado sobre eles. Esse é o sangue da nova aliança. Eu quero cada vez mais, Senhor, ter comunhão contigo. Cada vez mais estar na tua presença. Mas eu quero te pedir pela minha casa, pela minha família. Perdoa os pecados deles, Senhor amado. Traga eles, Pai, de volta aos teus braços, ou se for pela primeira vez, traga-os debaixo da tua presença. Pela tua misericórdia, pela tua graça, nós intercedemos pelos nossos. Tu estás presente, Senhor. Tu estás ouvindo a oração do teu povo. Agora eu te peço, Pai, pela família espiritual. Esse eu gostaria que juntos concordássemos. Repete comigo: Senhor, é momento de pedirmos pela nossa família espiritual. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Coloca, Senhor, o teu sangue protetor pelas nossas vidas. Misericórdia sobre nós. Vida, teu Espírito nos capacitando a desfazer as obras do maligno e a edificar a tua vontade nas nossas vidas, nessa igreja e na tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Bebamos todos. Ele vive. Ele vive. Aleluia. Eu não sei como é que está o teu hoje, mas eu sei que eu posso crer no amanhã. Aleluia. Eu sou livre para adorar. Aleluia. O Espírito Santo habita em você. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, abraça um irmão. Dá a mão pro irmão. Canta junto. Em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados. Aleluia. Mas ressurgiu e vivo com
crer no amanhã, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Porque Ele vive de novo, só a igreja. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Aleluia. Oh. Oh, glórias. Não, não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Porque Ele vive. Rápido! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Aleluia! Glória a Deus! Louvado, bendito, exaltado seja o nome do Senhor, glorioso, bondoso, fiel, misericordioso, Deus presente, Deus conosco. Dá a mão para o seu irmão, porque houve uma pastora que me disse: acaba cedo, pastor, todo mundo quer almoçar, a família está esperando. Maria nem veio. Senhor, obrigado, Pai, por tudo que Tu realizaste aqui. Creio, eu declaro que muitos foram curados no nosso meio. Que esse culto tenha sido do seu agrado, Senhor, e para a Tua glória. Leva-nos agora aos nossos lares, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Maria, por que choras? O sepulcro está vazio, mas eu ressuscitei. 1, 2, 3. Aleluia! Glórias!